Olá, amigos, tudo bom com vocês aí? Vamos conversar um pouquinho sobre sociologia? Vamos lá? Eu queria falar com vocês um pouquinho sobre um tema bastante interessante, um tema muito comum, né, nos nossos exames vestibulares, no Enem, etc, etc. Esse tema é subdesenvolvimento. É isso aí, subdesenvolvimento, né? É um tema que aparece dentro da parte relativa à economia, né, no programa de sociologia, ok? Vamos refletir rapidamente sobre subdesenvolvimento. Em primeiro lugar, trabalhando o conceito sociológico de subdesenvolvimento, tá? Vamos abordar a coisa, evidentemente, pela ótica da sociologia, tá ok? O que seria um país subdesenvolvido? A melhor maneira da gente abordar essa questão é refletir, em primeiro lugar, sobre o que seria um país desenvolvido. Isso vai ajudar bastante. Depois a gente trabalha o conceito de subdesenvolvimento. Qual é a ideia que a gente tem de país desenvolvido, né? A gente, ou a maioria das pessoas pelo menos, tem uma ideia já é assim meio estereotipada, né? Quando se fala em desenvolvimento ou país desenvolvido, automaticamente se associa a ideia de país rico, país com um desenvolvimento industrial poderoso, país que tem um PIB alto, país que tem uma renda per capita alta, né? País que, enfim, ocupa uma posição no cenário internacional, no cenário econômico internacional, uma posição destacada entre os grandes, entre as grandes potências. Tá? Nós temos, por exemplo, hoje Estados Unidos, que é a maior economia do planeta, depois vem a China, depois vem o Japão e por aí vai. Né? O Brasil também está nesse time, aí está, me parece que como a sétima economia, né, do planeta. Então, a ideia que a gente tem é essa: país desenvolvido, país, né, rico, país industrializado, tá? País com PIB alto. Mas será que essa ideia está correta? Tá? Infelizmente, do ponto de vista sociológico, isso não define um país desenvolvido. País desenvolvido, na realidade, é aquele que associa o desenvolvimento econômico, o crescimento econômico, com o bem-estar social. Ou seja, não interessa se a economia do país vai bem, né? Se os índices econômicos são elevadíssimos, se o PIB é alto, tá? Não importa se, por outro lado, a maioria da população, ou grande parte, pelo menos, da população, tem condições de vida precárias, não tem acesso, né, ao atendimento das suas necessidades básicas em áreas como saúde, como alimentação, né, como emprego. Tá? Então, se grande parte da população não tem acesso a isso, né, ou vive em condições, né, abaixo do mínimo, então a gente não vai, né, considerar aquele país como rico, muito embora ele tenha um PIB elevado, ele tenha uma economia, né, que vive, né, um processo de desenvolvimento, né, acelerado. A gente tem vários exemplos de países assim. Né? A gente tem países ricos, como a Índia, por exemplo, emergente, né, como a Índia, que tem uma economia que cresce, né, aceleradamente, tem um ritmo de crescimento muito bom, mas a gente sabe que muita gente na Índia vive numa situação, né, muito precária. Tá? A gente tem a Arábia Saudita, que é um país rico em petróleo, mas que tem grande parte da sua população numa situação, né, muito precária, e há outros exemplos mais aí mundo afora. Tá ok? Então, o país desenvolvido é aquele que, né, consegue conciliar tanto o crescimento econômico, né, conciliar, melhor dizendo, o crescimento econômico com o atendimento, pelo menos mínimo ou básico, das necessidades da sua população em seus diversos aspectos. Tá ok? E o que seria um país subdesenvolvido? Né? Um país subdesenvolvido seria exatamente um país onde a maior parte da população, né, ela vive nessas condições, tá? Vive em condições precárias, tá ok? Vive em condições em termos de desenvolvimento humano, muito precárias,
Tá? Países onde você encontra fome, um alto índice de analfabetismo, né? São países onde a incidência de doenças que já estão controladas mundo afora ainda é muito alta, ok? Então, isso a gente chama de país subdesenvolvido, tá? Onde a maioria da população, a maioria está, né, vivendo nessa situação, tá ok? A gente tem exemplos de países subdesenvolvidos, principalmente no continente africano, que foi alvo aí, né, do imperialismo do século XIX, foi alvo, né, da exploração colonialista também durante os séculos XV e XVI, né? Enfim, o país subdesenvolvido seria isso. A maioria da população está nessa situação e uma minoria não. Né? Uma minoria é privilegiada, tá ok? Uma outra discussão interessante seria se o subdesenvolvimento ele é uma etapa para se chegar ao desenvolvimento, né? Ou se pode ser um estado de permanência. Tá? É comum a gente dizer, um país ele passa por 2 estágios até chegar ao estágio de pleno desenvolvimento. Né? Ele está no estágio de subdesenvolvimento, daí ele se passa para um outro estágio, que seria o estágio de país emergente. Finalmente, daí de país emergente, ele chega ao estágio de país desenvolvido, considerado como país desenvolvido. Tá? Ou seja, que associa crescimento econômico e, né, bem-estar social. Então seriam 3 essas etapas. O Brasil, por exemplo, ele está, né, na esfera dos países emergentes. Tá? O Brasil, a África do Sul, né, a gente sabe disso, a Índia, tá ok? Então normalmente a gente faz essa consideração, né? O país vai se desenvolvendo até chegar a esse estado pleno de desenvolvimento. Mas o subdesenvolvimento ele pode ser uma permanência, pode ser um estado de permanência, um estágio de permanência? Infelizmente pode. Né? A gente tem exemplos de nações, de países que estão estacionados aí na situação de subdesenvolvimento há décadas e mais décadas e mais décadas. Tá? São países onde o subdesenvolvimento ele é uma coisa crônica. Ele não é uma etapa. Há obstáculos, principalmente de natureza política, que fazem com que esse país ele permaneça nesse estágio de subdesenvolvimento. Tá? São geralmente questões de natureza política, instabilidade política, são países que estão submetidos a governos tirânicos, a ditaduras, países que vivem mergulhados num quadro de guerra civil, enfim. Né? Então, nesses países, a gente tem essa situação, tá? Em que o subdesenvolvimento parece ser algo que não tem uma superação. Tá? Então, isso é uma discussão interessante. Tá ok? Para fechar essas considerações acerca do subdesenvolvimento, seria interessante a gente falar dos chamados indicadores de subdesenvolvimento. Né? O que são os indicadores de subdesenvolvimento? São dados, são informações que nos permitem caracterizar ou identificar um país como país subdesenvolvido. Tá? A gente pode aqui destacar 3 tipos de indicadores de subdesenvolvimento. Tá? Os indicadores vitais, os indicadores de natureza econômica e também os indicadores de natureza política. Tá? Então a gente assim separou para vocês alguns dados, né, que caracterizam o subdesenvolvimento nesses 3 setores, né, os chamados indicadores vitais, os econômicos e os políticos. Né? Quais seriam os indicadores vitais, ou que exemplos que nós teríamos de indicadores vitais de subdesenvolvimento? Tá? Um que merece destaque aqui, sem dúvida, seria a insuficiência alimentar. Tá? O que significa isso? Países onde a maioria da população está subalimentada, né, são países subdesenvolvidos. Segundo os técnicos da área de alimentação, as pessoas precisam consumir, né, por dia pelo menos 2.300 a 1.400 calorias. Abaixo disso é subalimentação. Tá? E a gente sabe que isso é uma realidade em vários países. Volto a lembrar, principalmente na África. Né? Infelizmente, o mundo desenvolvido
tem uma grande dívida com o continente africano. Tá? Uma outra característica vital, né, de país subdesenvolvido seria a grande incidência de doenças, epidemias, não é? Endemias, tá ok? Isso é muito comum em países subdesenvolvidos. Doenças como sarampo, por exemplo, que já estão controladas na maior parte do mundo, ainda são um problema grave de saúde em alguns países, né? Em países que a gente caracteriza como subdesenvolvido. Então são doenças crônicas, doenças resultantes da falta de política preventiva na área de saúde, questões também sanitárias, saneamento básico, tudo isso contribui para a permanência, né, dessas doenças. Uma outra característica, ainda em termos vitais, seria o alto crescimento demográfico. São países que apresentam, apesar de tudo, um alto crescimento demográfico. Isso é tudo relacionado, evidentemente, com a questão do planejamento familiar. Né? Uma outra característica, ainda em termos vitais, seria o quê? Esses países subdesenvolvidos são países que têm uma pirâmide etária de base larga. Né? A maioria da população é jovem, né? O que também acaba gerando uma série de problemas, uma série de questões em termos de geração de empregos, a economia não acompanha a demanda, né, desencadeada aí, pelo fato da população ser jovem, ingressar no mercado de trabalho, não há emprego, tá, para todo mundo. Isso gera problemas aí também na área de educação, né? Se necessita de mais escolas, enfim, né? São características, né? São indicadores que a gente chama de indicadores vitais. Nós temos os indicadores econômicos, por exemplo, a renda per capita nos países subdesenvolvidos ela é muito baixa, tá? Muito baixa, então isso é característica também de subdesenvolvimento. A gente tem também como uma característica econômica de subdesenvolvimento a predominância do setor primário sobre o setor secundário, sobre o setor terciário, a predominância do setor econômico. Né? A gente sabe que a economia é dividida em setor primário, secundário e terciário. Nos países desenvolvidos ou emergentes, o setor secundário, que é o setor das atividades relacionadas com a indústria, ele é o setor que tem maior peso no PIB. Nesses países subdesenvolvidos é o setor primário, é o setor relacionado com a atividade agrícola. Né? Então isso é característico de país subdesenvolvido. Eles dependem muito mais de commodities, que vêm do setor primário. Então a agricultura, o setor primário, tem um maior peso do que o setor secundário e do que o setor de serviços, que é o setor terciário. Tá? Isso é também outro indicador econômico. E, evidentemente, também para fechar essas considerações sobre indicadores econômicos, vale citar aqui que esses países subdesenvolvidos também apresentam alta taxa de desemprego elevadíssimo, por razões óbvias. Economia que não cresce, desemprego que aumenta. Né? A gente vê também muito subemprego ou desemprego disfarçado, como alguns preferem chamar. Né? Pessoas que vivem na informalidade. Né? O setor informal ele é muito inchado, né, nesses países subdesenvolvidos. São pessoas invisíveis, né, aos olhos das estatísticas econômicas. Tá ok? Então, o desemprego e o subemprego também caracterizam o país subdesenvolvido. Tá? Lembrando aqui que quando a gente fala em dados econômicos, né, em indicadores econômicos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque esses indicadores econômicos eles não são absolutos. Né? Eles são relativos. Né? Quando a gente fala, por exemplo, em renda per capita, a gente está falando simplesmente de uma média aritmética. Eu pego a renda do país, né, em todos os setores econômicos, divido pelo número de habitantes, aí eu vou ter uma renda per capita, tá? Que não reflete necessariamente a realidade, porque existe um fenômeno também típico nos países subdesenvolvidos, que é a concentração de renda, a alta concentração de renda. Tá? Então, 70%, 80%, 90% até às vezes, em alguns casos mais agudos, né, 80% a 90% da renda do país está nas mãos de 5%, 3%, 4% da população. Tá? Então essa renda ela não está, né, distribuída de forma equilibrada.
Tá? Então, quando o governo anuncia a renda per capita, ele não está levando em consideração, não é, a questão da distribuição da renda. A renda está distribuída de forma relativamente equilibrada ou ela está altamente concentrada? Então a gente tem que tomar cuidado, tá, com dados econômicos, principalmente quando a questão é a renda per capita. Ela pode mascarar, ela pode maquiar, né, a realidade da renda das pessoas daquele país. Tem que ficar de olho nisso, tá? Bom, e para entornar o papo, né, a gente pode também falar em indicadores de natureza política. Né? O que a gente observa em termos políticos, geralmente nesses países subdesenvolvidos? Muitos deles são países que são vítimas do populismo político, né? Aqueles políticos populistas, ditadores, são regimes autoritários. É interessante você observar isso. Tá? A maioria, que a gente pode afirmar sem medo de estar exagerando, a maioria desses países que estão em situação de subdesenvolvimento e de pobreza extrema são países, né, que estão submetidos a governos autoritários, a ditaduras que estão há décadas no poder. Né? O poder vai passando quase que de forma hierárquica, né, para os membros da família, né, daquele que está no poder, ou algum militar que é indicado por aquele, né, que está no poder. Isso é muito típico de país subdesenvolvido, né? É um indicador político muito importante. E um outro indicador também seria a questão da corrupção. Né? Infelizmente, né, nos países subdesenvolvidos, a corrupção, né, no campo da política é uma coisa como uma doença crônica. Não é? É difícil de ser extirpada. Tá? Nos países subdesenvolvidos, né, existe esse lado perverso, né, do Estado. Geralmente, né, o Estado é conduzido por uma oligarquia, né, corporativista, geralmente altamente corrupta. A corrupção é realmente uma característica de grande parte desses países subdesenvolvidos. Tá bom, gente? Então é isso aí. Vamos refletir sobre esse tema, porque aparece muito, né, na parte de humanas, tá? Na parte relacionada, evidentemente, com sociologia, nos nossos queridos exames vestibulares. Tá ok? Abraço, beijo e até a próxima.